Hey, Jetra aqui em mais um vídeo sobre como tornar a vida maravilhosa utilizando a comunicação não violenta, a CNV, e hoje a gente vai continuar falando sobre pedidos para a gente ver alguns pedidos bem recorrentes que vão ajudar a gente a criar essa qualidade de conexão com as pessoas, e a gente vai ver também quando, né, a gente costuma usar esses pedidos. Eu vou trazer um exemplo aqui para a gente ilustrar vários desses pedidos recorrentes de uma vez só. Vamos imaginar que você observou alguém da sua família sentado num canto com uma expressão que lhe sugeriu tristeza. Aí você vai chegar para essa pessoa para conversar e a gente vai usar o primeiro pedido que é muito recorrente, que ele está ligado àquelas duas perguntinhas que a gente quer responder com a comunicação não violenta, que era a pergunta de o que você está vivenciando, e a segunda pergunta é o que tornaria a sua vida mais maravilhosa. Então, no sentido de responder essa primeira pergunta, a gente vai virar para o outro e perguntar algo do tipo, o que você está sentindo, o que você está vivenciando, ou está tudo bem com você, ou você quer conversar comigo sobre como você está se sentindo agora. E aí, esses pedidos, né, a gente colocaria dentro dos outros componentes da comunicação não violenta ao interagir com essa pessoa, né? Então ficaria algo do tipo: ô fulano, eu observei que você está com a cara um pouco diferente, eu fiquei um pouco preocupado porque eu tenho necessidade de cuidado, eu gostaria de saber o que você está sentindo agora. Então perceba que a gente não faz só o pedido, a gente tenta encaixar os outros elementos da comunicação não violenta, porque, por todos os motivos que eu já expliquei nos vídeos anteriores, mas mais porque eles vão ajudar a gente a criar essa qualidade de conexão que a gente deseja, né? E aí, o outro, né, vai responder para a gente, né, o que é que ele está sentindo, ou se ele tem interesse de estar nesse diálogo com a gente ou não. E independente do que ele disser, a gente vai oferecer empatia, ou seja, a gente vai se certificar que a gente ouviu qual é a necessidade que o outro está trazendo para a gente. Porque a gente nunca vai ter certeza qual a necessidade do outro só de olhar, então é sempre bom a gente estar se certificando, até porque vai ser muito precioso para o outro, né, perceber através da nossa demonstração de empatia de que ele foi ouvido, ou seja, a necessidade dele foi compreendida. Nesse sentido é que a gente vai trazer a segunda perguntinha bem recorrente, o segundo pedido bem recorrente, que é: eu estou te ouvindo com clareza? Eu entendi o que você disse? É isso que você quer dizer para mim? Então, nesse exemplo seria mais ou menos assim. Vamos supor que outra pessoa falou: é que eu tô muito cansado, esse ano foi muito difícil para mim, sabe? E aí a gente vai usar os componentes da CNV para dar empatia, e seria algo mais ou menos como: eu tô vendo que você está me dizendo que esse ano foi muito difícil para você e você acabou não atendendo a sua necessidade de conforto, e é isso que você está querendo me dizer? Eu estou te entendendo com clareza? Então, aqui a gente está se certificando que a gente ouviu a necessidade do outro. E como eu já mencionei em outros vídeos, a gente não precisa ter certeza nem acertar a necessidade do outro. Basta a gente ter um interesse genuíno de saber qual é a necessidade do outro e a gente chutar aquela, digamos assim, que a gente acha mais provável. Então, nessa circunstância, eu chutei a necessidade de conforto, poderia ser outra necessidade. E aí, baseado no que o outro vai responder, que a gente vai ter esse feedback se a gente ouviu realmente a necessidade de conforto ou se a gente entendeu errado, digamos assim, né? Se era outra necessidade que ele queria trazer pra gente. E essa questão da empatia e de trazer essa checagem, né, de se a gente realmente ouviu a necessidade do outro, vale para se o outro disser que ele não quer conversar com a gente. Porque nosso objetivo não é ouvir o que ele disse, o pensamento dele, é ouvir qual é a necessidade dele. Então, se ele veio pra gente e disse: não, eu tô bem, eu não quero conversar agora apenas, né? E aí a gente não vai simplesmente sair embora, porque a gente quer ter certeza que a gente ouviu a necessidade do outro. Então a gente diria algo como: então você está incomodado porque você tem uma necessidade de privacidade, você gostaria de ficar um pouco só agora? Então, mesmo se a pessoa disser pra gente que ela não quer conversar com a gente gente ainda está nessa dinâmica da empatia, a gente ainda quer ouvir a necessidade do outro, e aí, baseado no qual é a necessidade do outro, a gente vai agir da forma que a gente melhor acha que pode atender as nossas necessidades e a do outro. Nesse sentido, eu vou continuar no exemplo de que a pessoa está interagindo com a gente. Talvez em outro momento valha a pena eu fazer um exemplo de um diálogo em que a pessoa está, digamos assim, se recusando a falar com a gente, mas por enquanto vamos continuar nesse exemplo da pessoa estar cansada, teve um ano difícil, né? Então a gente vai dar empatia, como eu falei, da necessidade de conforto, e aí a gente vai encaixar esse pedidozinho que eu falei, né? É isso que eu estou te ouvindo corretamente? É isso que você está vivenciando? Essa é a sua necessidade? Foi isso que você me disse? E aí a pessoa vai confirmar ou não pra gente. Então, nesse exemplo aqui, vamos supor que ela não confirmou. Aí o outro disse algo como: não, não é bem isso, é porque meu trabalho está muito chato, sabe? Meu chefe fica muito no meu pé e eu não consigo fazer o trabalho do jeito que eu gostaria. E aí, esse ano com pandemia e ele enchendo o saco pra gente fazer isso, fazer aquilo, foi realmente muito difícil pra mim. E aqui a gente vai continuar dando empatia pra pessoa,
até a gente achar a necessidade dela, que ela fala, putz, é isso, né? É isso que eu estou vivenciando. Então, eu poderia dizer algo como, ah, então você está muito frustrado em relação ao seu trabalho esse ano, porque você tem necessidade de autonomia e você acha que a forma como você está lidando com o seu chefe não está atendendo essa sua necessidade. E aí, se for o caso, né, a pessoa vai confirmar, nossa, esse ano esse meu chefe pegou muito no meu pé e tal. E aí, no momento que a gente acha a necessidade, a pessoa confirmou a necessidade dela pra gente, a gente vai encaixar uma pergunta pra gente entender qual é o pedido que essa pessoa tem pra gente. Ou seja, aquela segunda perguntinha da comunicação não violenta. O que é que eu posso fazer para enriquecer a sua vida? E nesse caso, tem algumas possibilidades, né? A primeira possibilidade mais comum é que essa pessoa simplesmente quer empatia, é que ela quer que a gente saiba o que ela está vivenciando apenas. Existem outras possibilidades, que ela quer saber o que a gente pensa, ela quer saber se a gente tem uma sugestão, se a gente tem uma solução para algum problema, mas a gente vai ter que descobrir qual é o caso. Então eu gosto de fazer uma pergunta que meio que simultaneamente dá empatia para a pessoa e também pergunta para a pessoa, é isso que você quer de mim? É empatia que você quer de mim ou você quer mais alguma coisa? Então é algo do tipo, a gente vai chegar e virar para a pessoa, então você quer que eu saiba o quanto está sendo difícil para você esse ano e a sua necessidade de autonomia não está sendo atendida no trabalho? É isso que você quer que eu saiba? E aí é isso que você quer que eu saiba? Você quer que eu saiba isso? Vai justamente dizer para o outro, eu estou atendendo a sua necessidade de empatia ao te ouvir ou você quer outra coisa de mim? E aí, se for o caso que a pessoa simplesmente queria empatia, ela vai confirmar, né, isso que a gente falou de alguma forma, talvez não de uma forma muito explícita, né? Talvez ela não diga, é isso que eu queria, né? Talvez ela fale, é bom conversar com você, ou sabe como é, né? Às vezes a gente precisa desabafar, ou coisa assim que sugira que o objetivo dela realmente era ser ouvida. Mas existe a possibilidade que ela quer uma solução, que ela quer uma sugestão, que ela quer saber a sua opinião. Aí nesse momento, o mais comum é que a pessoa não diga isso de forma diretamente. Tipo, ela não vai dizer, é realmente assim que eu me sinto sobre o meu trabalho, o que, é que você pensa disso? Isso é incomum, tá? O mais provável é que a pessoa vai perguntar de alguma forma indireta qual é a sua sugestão ou sua opinião ou a sua solução para o problema. E aí, essa forma indireta pode ser através de algum auto-julgamento. Por exemplo, essa pessoa pode virar para você e pensar, eu acho que você deve pensar que eu sou muito ingrato, né, por pensar assim, um bocado de gente passando fome, um bocado de miséria com essa pandemia e eu reclamando do meu chefe, né? Você deve achar que eu sou ingrato, que eu sou besta por pensar isso. E aí, nesses momentos que a pessoa traz um auto-julgamento, digamos assim, é muito provável que ela está querendo saber qual é a nossa opinião, o que é que a gente está vivenciando em relação ao que foi dito. Muito porque também, às vezes, a gente tem a necessidade de se proteger contra críticas, né? Então, se ela já está meio que antecipando que ela vai ser criticada, ela já traz essa autocrítica, digamos assim, como uma forma de perguntar pra gente, tipo, você me julgou ou você me ouviu, né? Mas tudo isso no nível inconsciente, né? Pra maioria das pessoas. Algumas pessoas já têm um pouco mais dessa consciência e elas acabam perguntando diretamente, o que é que você pensa sobre isso? O que é que você sente em relação a isso? A partir daí, a gente tenta dar empatia novamente, mas dessa vez encaixando a ideia de que provavelmente ela quer ouvir nossa opinião ou que a gente está vivenciando em relação a isso. Então a gente vai trazer isso para o outro agora na nossa pergunta, né? Então ficaria algo como: fulano, então você me expressou a sua necessidade de autonomia e você quer saber como eu me sinto em relação ao que você acabou de me contar? Nesse momento, se a gente achasse que era necessário, seria possível a gente tentar se conectar com a necessidade por trás da autocrítica e dizer, fulano, você tem um pouco de receio porque você tem necessidade de se proteger contra a crítica, você tem medo de que eu possa estar julgando a forma como você pensa em relação ao seu chefe. A gente pode trazer isso também, mas a partir do momento que a gente pergunta para o outro se ele quer saber a nossa opinião, eu já estou meio que pulando essa etapa e eu já vou demonstrar para ele que eu não estou fazendo julgamento. Então, por isso que eu não quis me conectar empaticamente com isso, porque eu achei que seria redundante, no sentido que eu já posso demonstrar para ele que eu não fiz um julgamento, né, se esse era o receio dele. Mas se a gente tiver em dúvida se é isso que eu estou vivenciando, a gente pode perguntar primeiro, né, dar empatia primeiro, ou seja, fazer aquela perguntinha de se certificar, eu te entendi direito, é isso que você quer dizer? E aí a gente voltar para o ponto de você quer que eu expresse a minha opinião, é isso que você quer de mim, né? E aí esse seria o nosso quarto tipo de pedido recorrente, que é justamente a gente perguntar para o outro se ele realmente quer a nossa opinião, né? Se ele quer saber como a gente se sente em relação ao que ele disse, geralmente para checar, né, se a gente não está julgando ele. Mas nessa perguntinha aqui tem uma coisa muito interessante, perceba que é mais interessante a gente dizer para o outro, você quer saber como eu me sinto em relação a isso, do que dizer você quer saber minha opinião sobre isso. Mas por causa da gente mesmo. No sentido de que quando a gente pergunta para o outro se ele quer saber o que a gente sente,
a gente aumenta a probabilidade da gente lembrar que o que a gente quer expressar é o que a gente está vivenciando. É o nosso sentimento e a nossa necessidade sobre o que o outro nos disse. E não necessariamente os nossos pensamentos sobre o que o outro disse, porque a gente vai estar se desconectando da nossa necessidade. Então, eu evito perguntar, você quer saber a minha opinião? Porque existe uma probabilidade muito alta de eu cair na armadilha de eu responder para o outro o que eu estou pensando do que ele me disse e não o que eu estou vivenciando, ou seja, o meu sentimento e a minha necessidade. Então, eu acredito que seja muito mais produtivo a gente dizer para o outro: você quer saber como eu me sinto em relação a isso? Para lembrar a gente mesmo de que o que a gente quer expressar é o que está vivo dentro da gente e não os pensamentos, né, que provavelmente são os julgadores que estão vindo na nossa cabeça. E agora a gente vai voltar a usar os componentes da comunicação não violenta, mas dessa vez para dizer o que a gente está vivenciando. A gente usou os componentes para dar empatia para o outro, para descobrir o que eu estava vivenciando. Agora ele quer saber da gente, a gente vai trazer para ele. Então, ficaria algo mais ou menos como: ah, fulano, ao observar isso que você me disse, eu me sinto um pouco preocupado porque eu tenho necessidade de cuidado e eu gostaria de sugerir para você uma forma de lidar com essa situação do seu chefe que eu acredito que seria muito mais satisfatória para você. Você quer ouvir minha sugestão? Então, é uma continuação desse quarto tipo de pedido recorrente, né? Que é o pedido de você quer saber como eu me sinto, você quer saber o que eu penso disso, qual é a minha opinião sobre isso, né? Mas também a gente pode encaixar a ideia de você quer saber qual é a sugestão que eu tenho para isso, você quer saber qual é a solução que eu te daria, né? Te recomendaria para isso. E aí perceba que a gente nunca pula, né, essas etapas de ouvir o outro para dizer logo: ah, você deveria fazer isso, né? No sentido de que a solução ela só vai ser absorvida se a pessoa já recebeu empatia e se ela tem interesse na solução. Se a gente pula essas etapas e vai logo para a solução, vai logo dizer para o que a gente acha que vai ajudar o outro, essa solução não vai ser recebida da mesma forma, né? E aí a gente diminui muito a probabilidade que o outro realmente siga a solução ou que até se sinta ouvido, né? Porque se a gente parte para a solução e não dá empatia, a gente acaba não criando essa qualidade de conexão que a gente deseja e que faria o outro confiar mais na solução que a gente está trazendo para ele, porque ele saberia que a gente ouviu a necessidade dele, uma vez que a gente conseguiu demonstrar isso através da empatia. A gente vai ver um pouquinho mais sobre esse perigo de pular a empatia e já ir dando a solução, já ir tentando ajudar a situação do outro, quando a gente fizer um vídeo só sobre dar empatia, mas aqui eu já deixei, né, isso aí no ar de que a gente quer sempre dar empatia primeiro, depois a gente pergunta pro outro se ele quer ouvir como a gente se sente, se ele quer ouvir qual é a nossa sugestão. Mas a gente não troca essa ordem porque não funciona, né, da mesma forma, a gente perde essa qualidade de conexão. E aí vamos supor agora que esse fulano aí, o membro da sua família, ele disse que sim, disse que quer ouvir sua sugestão. Se ele não quiser, a gente volta a dar empatia, a gente vai tentar entender qual é a necessidade dele que está impedindo ele de ouvir nossa sugestão. Mas vamos supor que ele disse sim, pô, diga aí o que, que você acha disso, né? E aí, agora que a gente vai dar a sugestão, eu, né, vou puxar a sardinha pro meu lado e vou dizer: ah, e que tal se você aprendesse um pouco mais sobre comunicação não violenta? Eu estou muito confiante de que se você aprender essas ferramentas, você vai conseguir lidar com seu chefe de outra forma e provavelmente ter uma experiência muito mais satisfatória no seu trabalho. E aí a gente vai fazer uma coisa muito importante, que é checar o que o outro ouviu para ver se o outro conseguiu ouvir a nossa necessidade ou não. Da mesma forma que na empatia a gente quer demonstrar para o outro que a gente ouviu a necessidade do outro, a gente empresta essas habilidades para o outro, né, de empatia, a partir do momento que a gente checa o que o outro ouviu, né? Então a gente vai checar de uma forma que ele vai ser, digamos assim, forçado a nos dar empatia, porque a gente vai insistir que ele seja capaz de ouvir a nossa necessidade e não um julgamento, não uma crítica. E aí, nesse sentido, a gente empresta essa habilidade de empatia para uma pessoa que pode não ter essa habilidade. Ela pode não ter essa facilidade em ouvir as nossas necessidades, mesmo se a gente tiver deixado elas explícitas, né, na nossa frase. Então a gente vai trazer essa habilidade para o outro, para ajudar o outro a ouvir a nossa necessidade. Então, agora que a gente deu a sugestão, a gente vira para o outro e fala: ah, então o que você ouviu do que eu disse? Né? Ou então o que você entendeu do que eu disse? E aí a gente vai ver se o outro realmente ouviu a nossa necessidade ou não. Aí vamos ver o que ele vai dizer. Se ele disser algo como: ah, então você acha que eu sou estúpido, eu não sei conversar com o meu chefe? Ou então você acha que eu sou violento? Aí nesse momento a gente percebe que o outro ouviu uma crítica, o outro ouviu um julgamento. E aí a gente vai primeiro agradecer, né? Em vários momentos dessa interação a gente já poderia ter agradecido antes, inclusive. Por que a gente vai agradecer?
Porque o outro atendeu o nosso pedido. A gente perguntou, você pode me dizer o que é que você ouviu? E o outro disse o que ele ouviu. Ele não ouviu o que a gente gostaria que ele tivesse ouvido, mas ele atendeu o nosso pedido. Então a gente fala, obrigado por você ter me dito isso, porque isso me dá a oportunidade de esclarecer que, na verdade, eu tenho necessidade de contribuição e de cuidado, né? Eu quero te ajudar. E nesse sentido, eu não acho que tem nada de errado com você, apenas eu acho que se você aprender essas ferramentas, você vai conseguir lidar com a situação de uma forma melhor. Você pode repetir para mim o que você ouviu? E a gente insiste nisso, foi isso que eu falei, né? De insistir até outra pessoa dar empatia para a gente, mesmo que ela não tenha essa habilidade, no sentido de que a gente vai se certificar que o outro está ouvindo a nossa necessidade. E aí vai chegar um momento, pode ser já nessa próxima resposta que o outro trouxer, ou pode ser que precise ainda mais de alguns esclarecimentos no meio do caminho, a pessoa ainda pode estar ouvindo críticas, mas vai chegar um momento que ela vai dizer, então você quer me ajudar e você acha que a comunicação não violenta poderia me ajudar nesse sentido? E aí nesse momento, o outro ouviu a nossa necessidade. Ele não precisa dizer com todas as palavras, você tem uma necessidade de cuidado e contribuição. Mas a partir do momento que ele disse, você quer me ajudar, a gente já está entendendo que ele ouviu, que a gente tem uma necessidade de cuidado e de contribuição. E aí a gente vai trazer para ele. Sim, eu acredito que a comunicação não violenta pode ser muito útil para você. E como é que você se sente em relação ao que eu disse, né? Então, essa certificação de que o outro ouviu nossa necessidade, né, que é pedir para o outro repetir o que a gente disse, é o quinto tipo, né, de pedido recorrente. E esse sexto tipo de pedido recorrente é a gente perguntar para o outro o que ele está vivenciando, né, depois que a gente trouxe a nossa sugestão, trouxe o que a gente está vivenciando, para a gente se certificar, né, de que a gente conseguiu ou não atender a necessidade do outro. Ou seja, a gente tem um feedback do outro. Então, se o outro queria uma sugestão da gente, a gente deu uma sugestão, o outro ouviu a nossa necessidade, agora a gente vai se perguntar, essa minha sugestão, que você já ouviu minha necessidade, ou seja, a gente já está conectado no mesmo nível, essa sugestão te ajudou ou não, né? E a gente vai descobrir isso baseado no como o outro está se sentindo. Porque se ele está sentindo sentimentos agradáveis, isso significa que a necessidade dele foi atendida. Se ele está sentindo sentimentos desagradáveis, significa que existe outra oportunidade da gente estar ajudando ele ali, da mesma forma que existia a oportunidade no momento que a gente começou essa conversa. E aí se a pessoa disser, nossa, eu achei muito interessante isso que você falou, eu acho que eu realmente vou procurar saber um pouco mais de comunicação não violenta. Pronto, agora, pelo sentimento dele, você sabe que a necessidade dele foi atendida, que era uma necessidade de empatia. Claro, na maioria das interações, a gente tem uma necessidade de empatia, mas havia uma necessidade também de suporte, né? De ter uma possível solução para o problema dele, né? E aí, se ele trouxer um sentimento desagradável, por exemplo, ele disser, eu tô triste porque, pensando assim, eu acho que eu poderia ter aprendido isso antes e eu não estaria sofrendo o que eu estou sofrendo agora, né? Então, nesse momento, né, quando o outro está nessa situação, a gente volta a trazer empatia e aqui a gente vai compartilhar um momento muito especial, né, que é o momento de luto, né? Tem um momento de celebração, que é quando a gente está comemorando as necessidades atendidas, que eu trouxe um pouco sobre isso no vídeo sobre o Natal, que foi, se eu não me engano, o vídeo anterior a esse. Eu vou deixar aí na descrição para vocês, se você não tiver visto ainda. E tem esse outro momento muito especial, que é o momento de luto. É o momento que a gente vai vivenciar e saborear, digamos assim, o que o outro está vivenciando, né? Estar ali com ele, sem tentar consertar ele, sem tentar fazer com que ele se sinta melhor, apenas estando ali presente com ele. Então, a gente primeiro vai dar empatia para a gente certificar que a gente ouviu necessidade. Então você está se sentindo triste porque você tem necessidade de competência ou conexão, né? E você gostaria de estar aprendendo essa ferramenta antes. Aí você vai dizer, sim, poxa, seria muito, muito bom se eu tivesse aprendido isso antes. E agora a gente vai ficar ali com ele, né? Vivenciando, né, esse momento de luto por a gente ter agido de uma forma diferente da que a gente gostaria de ter agido, né? Então o outro gostaria de ter essas habilidades antes e agora ele está triste por isso e a gente vai estar ali com ele presente. E aí a gente não vai precisar dizer mais nada, a nossa linguagem não verbal e a nossa presença provavelmente vão ser o suficientes naquela situação. E o último tipo de pedido recorrente que a gente pode fazer é a gente fazer um pedido ligado a um desejo nosso. Então a gente viu aquela situação ali de luto e a gente fala, você gostaria de estar estudando comigo semanalmente comunicação não violenta para eu passar essas habilidades para você? E aí a gente faz o pedido agora, porque lembre, né, que a gente viu no último vídeo sobre pedidos, que é como fazer um pedido claro, em que o pedido ele é claro quando ele é uma coisa no presente.
Então, se eu estou falando de algo no futuro, eu estou falando de um desejo, então a gente precisa trazer um pedido no presente para a pessoa saber o que ela está querendo da gente, né? E aí pode ficar a dúvida, mas porque ele sabe o que a gente está querendo, a gente está querendo algo no futuro. Só que é muito importante para a gente que usa a linguagem de girafa, a linguagem da comunicação não violenta, não prometer nada no futuro. Porque a gente não sabe como a gente vai estar, as nossas necessidades vão estar no futuro, então seria muito incerto a gente tentar projetar o futuro e dizer alguma coisa, a gente não estaria atendendo a nossa própria necessidade de autenticidade quando a gente promete uma coisa de um futuro que a gente não sabe se aquela coisa vai estar atendendo as nossas necessidades ou não. Então, nesse sentido, a gente sempre faz perguntas no presente, né? Para evitar essa armadilha de se comprometer com uma coisa que a gente não sabe se vai continuar atendendo as nossas necessidades no futuro. Então, nesse sentido, a gente traz uma pergunta no presente, né? E aí a gente pergunta algo como: você gostaria de fazer isso? Você concorda em fazer isso? Você quer fazer isso? Como você se sente pensando em fazer isso? Esse tipo de pergunta relacionada a checar o interesse da pessoa naquele momento em fazer isso com você no futuro. Não significa que o interesse da pessoa não possa mudar, mas pelo menos naquele momento você pode atender a sua necessidade de previsibilidade, de saber, né, ou de feedback, né, de saber que a outra pessoa está querendo fazer a mesma coisa que você. Então, nesse momento seria, então eu vejo que você está muito triste e eu estou otimista em poder atender a minha necessidade de contribuição ensinando essas ferramentas de comunicação não violenta para você. Então, eu gostaria de estar praticando uma vez por semana a comunicação não violenta com você. Você gostaria de fazer isso comigo? Então, o pedido agora é, nesse momento, você gosta dessa ideia, né? Depois você pode não gostar, mas nesse momento é o que eu quero saber. Então, esse também vai ser um pedido muito recorrente, né? A gente saber se o outro está alinhado com a gente em termos de intenção, né? Se ele quer atender certos pedidos nossos no futuro, se ele tem essa intenção hoje. Então esse é um pedido também bastante recorrente quando a gente está usando a CNV. E por esse vídeo era isso. Se ficou alguma dúvida, você pode deixar aí embaixo nos comentários. No próximo vídeo a gente vai continuar vendo mais sobre pedidos, porque eu tenho algumas dicas muito interessantes para a gente usar na hora que a gente for trazer o nosso pedido para o outro, ou que a gente estiver tentando ter clareza de qual é o pedido que o outro quer trazer para a gente. E eu fico muito feliz que você tenha me acompanhado até aqui. E eu espero ver você no próximo vídeo. Até mais!